Veja bem, pessoal, eu estou um pouco desapontado com algumas imagens que vi em Brasília, até por parte de amigos, para você ver. Mas marquem esse rosto daqui. Esse sujeito, ele é o responsável por tudo que está acontecendo em Brasília. Tudo! Inclusive pela maior desordem dos últimos dias em Brasília. E não estou falando de desordem nas ruas, não. Estou falando da desordem no Congresso. É lá que está acontecendo a maior desordem dos últimos tempos em Brasília. Nós lutamos por liberdade nas ruas, contra a censura, por transparência em processo eleitoral, por respostas em relação às eleições. Mas enquanto isso, o Congresso está lutando contra o povo e na calada da noite. É lá que passou ontem. Isso aqui está na sua tela. Câmara muda a lei das estatais, facilitando o mercadante no BNDES. Político nenhum pode dirigir uma estatal. Ele tem que ficar de quarentena uns 3 anos. Com essa mudança, agora 30 dias. Porque o Lula ele quer colocar os seus aliados politiqueiros nas estatais. O Lula prometeu tanta coisa, tantos ministérios para arrumar aliança e agora precisa das estatais também. Aí você já viu a lambança. E quanto mais próxima for a pessoa ou político do Lula, melhor. Para o conchavo, para o acordão, ainda mais BNDES. Todos vocês sabem que BNDES foi a porta de financiamento de ditaduras mundo afora. E isso custou trilhões do nosso bolso. E só levamos calotes. E é isso que vai acontecer se o Lula subir a rampa. Se o mercadante assumir o BNDES. E mercadante e Lula são assim. E aí, gente, as notícias não são boas. O que acontece? Olha, a bolsa cai depois de confirmação de mercadante no BNDES. Vale lembrar que ele foi cogitado até para ir para Petrobras. Mas aí acabou mudando para o BNDES. E depois sai essa notícia ainda. Bolsa cai pelo 3º dia seguido e dólar chega a R$ 5,37. Investidores têm preocupação com mudança na lei das estatais e indicações para a equipe econômica do governo eleito. Veja o desastre. E eu acho arriscado passar esse tipo de projeto porque mexe com muitas coisas, não é só a questão do mercadante. Veja isso aqui também, a ampliação de gasto com publicidade pública. A proposta aumenta o limite de despesas de 0,5% para até 2% da receita bruta operacional. O texto vai para o Senado também. Ou seja, meus amigos, portas abertas para o Lula, para o PT, comprar emissoras, rádios, através de publicidade. Opa, fecha com a gente que eu envio aí as propagandas, dinheiro público. E essa história a gente conhece. Vale lembrar que até o governo Dilma, o governo do PT financiava blogs de opinião, como Paulo Henrique Amorim, o Nassif, Carta Capital, esses jornalecos aí 247 de opinião pró-PT. Temer chegou, cortou com isso, mas vai voltar essa farra do dinheiro público financiando blogs de opinião. Gente, isso é muito triste e as portas já estão sendo abertas. Então essa é a verdadeira desordem que acontece em Brasília no momento. A gente precisa barrar isso daí. Ao mesmo tempo, Lula vem falando em privatizações. Elas vão acabar no Brasil. Isso foi no mesmo discurso que ele fez anunciando mercadante para o BNDES. Gente, tudo isso é muito triste, é uma desordem. A gente precisa olhar também para o Congresso, a gente precisa lutar, a gente precisa cobrar o congressista. Liberdade? Sim. Contra a censura? Sim. Transparência na eleição? Sim. Mas e aí? Vamos deixar essas coisas escorregarem, passarem lá em Brasília? E aí? Como fica? Então, atenção, o caos, a baderna, a desordem está acontecendo no Congresso. As ruas refletem um pouco disso daí. Eu sei que o povo se agita, o povo se revolta, o povo perde a cabeça e às vezes acaba cometendo coisas erradas sim, sendo até influenciadas, talvez por infiltrados, e aquelas imagens tristes que nós vemos em Brasília por conta da prisão
do índio, e aí o pessoal foi para a Polícia Federal, tentaram lá enfrentar a polícia, e acabou aquela confusão toda de queima carro, queima ônibus, etc, confronto com a polícia. E eu fiz um vídeo ontem falando, nossa, isso é coisa de infiltrados, estou vendo black blocs, eu estou vendo gente mascarada, veja aí, vou colocar, fazer questão de colocar novamente. Eu não tinha conhecimento de todas as imagens quando gravei o vídeo ontem. Depois fui pesquisando, fui analisando, recebendo outros vídeos. E aí eu percebo que teve sim bolsonaristas, mas acredito que seja por conta de infiltrados, só pode. Porque a direita não é assim. Ou não sei, a pessoa se leva pela emoção, porque o Bolsonaro mesmo disse, gente, vamos nos manifestar, isso após o segundo turno, mas pacificamente. Eu apoio Bolsonaro falando, eu apoio as manifestações, nos quartéis inclusive, mas não vamos imitar a esquerda. O que é imitar a esquerda? Isso lá na época em relação aos bloqueios de vias. Mas a esquerda também quebra vidraça, taca fogo em carro, em ônibus, entra em confronto com a polícia. Isso é imitar a esquerda. Então eu abri o vídeo dizendo, estou desapontado, decepcionado sim, porque eu vi bolsonaristas. E ali um amigo até, youtuber, vestido de black bloc, sei lá, tapando o rosto. Não, é por causa da fumaça, mas se ele tapou por causa da fumaça, porque ele está disposto a ir enfrentar a polícia. Isso não existe. Mas de toda forma, gente, isso tudo é culpa do Lula, o youtuber que eu admiro e vou continuar admirando. Mas eu fico me perguntando por quê. Foi iludido, enganado, arrastado? Ou, sei lá, se levou pela emoção, nossa, o cara que quer ir pra briga, eu vou também, o sangue, o calor do momento, eu até entendo isso. Mas eu considero, você pode até discordar, a gente está vivendo um momento muito difícil de entender até no Brasil. Então as pessoas acabam se deixando levar. E aí, eu espero que, sei lá, a própria pessoa, olha, errei, vai ficar melhor. Porque eu acho que a gente precisa dar apoio sim ao Bolsonaro, às manifestações, fazer crescer. Mas a ideia não é Bolsonaro agir. Se é para Bolsonaro agir ou Forças Armadas, conforme as reivindicações, os clamores das ruas, quem é o youtuber ou o rapaz ou a moça na rua para agir? Como se fosse resolver algum problema. Eu estou falando isso, gente, para o próprio bem dessas pessoas, para o seu bem, talvez. Você está aí na rua, quer entrar em confronto com a polícia, mostrar sua revolta, aí você acaba preso. Aí você acaba bloqueado, censurado, perde sua liberdade, você que luta tanto pela liberdade acaba perdendo, porque a gente precisa de você, eu preciso de você, o Brasil precisa de você. Aí você entra nessa onda de black bloc, de confronto com a polícia, aí a gente perde você nessa luta. A gente precisa fazer um movimento sim orgânico, mostrar o povo está querendo resposta, transparência, etc, etc. Não é o Bolsonaro que tem que agir, deixa. Se vai ter um tempo ele agir, vai ter o tempo ele agir. Não sou eu que tenho que agir, porque acaba babando, acaba complicando ou atrapalhando. Gente, isso aqui é minha opinião, é minha visão, tá bom? Mas de toda forma, todo esse caos, toda essa confusão é por conta desse sujeito chamado Luiz Inácio Lula Ladrão da Silva, mais ajuda do coleguinha dele, Alexandre de Moraes. Então vamos manter a cabeça no lugar, o equilíbrio. Não é pra gente dividir, desanimar. Eu sei que tem algumas pessoas, não é pra sair do quartel, não é pra ir pra lá, não é pra ir pra cá. É uma confusão. É uma confusão, eu reconheço isso. Mas não vamos nos separar, nos dividir. A gente precisa encontrar um equilíbrio nisso daí. Porque se de fato Bolsonaro agir ou alguém agir lá na frente, alguém que tenha competência para agir, a gente precisa estar organizado. A gente precisa estar juntos e apoiando o presidente Bolsonaro. É só uma visão, uma opinião minha, eu posso estar errado, tá certo? Porque eu também fico meio confuso, perdido em todas essas mobilizações, mudanças repentinas, e a gente precisa estar com a cabeça no lugar para não fazer besteira. O inimigo não é o colega que faz coisa errada, não é o colega que está agindo pela emoção ou que está se deixando levar talvez por um infiltrado. Nosso inimigo é Lula. O inimigo do Brasil é Lula.
e seus comparsas espalhados em todos os poderes da República, na mídia, inclusive. Tá bom? Então, para encerrar o vídeo, eu quero passar algumas informações. STF mantém prisão de indígena bolsonarista após audiência de custódia. Supremo do Peru nega recurso de Pedro Castillo e mantém prisão. STF, isso acontece hoje, retoma julgamento sobre emendas de relator para analisar a constitucionalidade do método de repasses. Olha, essa é nova, tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Ainda tem muita gente para prender e multa a aplicar, diz ditador Moraes. Então é isso, gente. Eu queria até comentar sobre essas últimas notícias, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e temos aqui um excesso de notícias, então a gente deu prioridade às mais importantes, tá bom? Mas a qualquer momento a gente volta. Provavelmente amanhã vamos abordar outros assuntos, atualizar os assuntos comentados também e conto com o seu apoio, o seu clique, like, comentário, compartilha se possível, isso muito ajuda o nosso canal, tá certo? E até lá, até a próxima. Meu nome é Bruno Johnson, que Deus abençoe a todos. Comunismo aqui não.